Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 19. Ação de graças. Ação de graças é a nossa gratidão diante das bênçãos de Deus. Então, é uma ação de graças, uma ação de gratidão diante das bênçãos de Deus. Nos Estados Unidos, inclusive, existe um feriado chamado Dia de Ação de Graças, não é? Nessa mensagem, Emmanuel destaca do Evangelho narrado por Mateus, capítulo 26, versículo 27. Já bem no final da missão de Jesus, antes de ele ser preso, reunido com os apóstolos na última ceia, Mateus narra o seguinte: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, todos deveriam beber daquele cálice, óbvio, de vinho, como que numa ação de gratidão a Deus. Seria como levantar um brinde a Deus pelas bênçãos recebidas. Seria dentro desta ideia de seria festejar. Né? A ação de graças é uma espécie de um festejo, mas é um festejo sublimado, enobrecido, já que estamos falando das graças de Deus, que as reconhecemos e somos então e apresentamos então a nossa gratidão, cheios de alegria. Esse é o sentimento que marca a ação de graças, essa alegria por receber essas graças, o que leva a externar essa gratidão. Emmanuel comenta esse versículo, que vamos repetir: tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, do cálice, todos. Todos os apóstolos estavam ali, os seus apóstolos, não aqueles 72 discípulos, não. Esse todos são os apóstolos. E Emmanuel diz: no mundo, as festividades gratulatórias, ou seja, aquelas que festejam a nossa gratidão diante da vida, pelas coisas boas que nos acontecem. As festividades gratulatórias registram invariavelmente, os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes, ou seja, fartos banquetes, comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término, o fim das contendas na justiça dos homens, quando há algum litígio e a decisão da justiça vem a nosso favor. Saímos, festejamos, dançamos, brindamos. Nas quais, nessas contendas da justiça, muitas vezes há vítimas ignoradas, soluçando na sombra, mas os que vencem vão festejar. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hossanas ao Pai, graças ao Pai. Um ato de ação de graças. Ergue hossanas ao Pai, justamente na hora
em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Ou seja, antes nós estávamos vendo aqui que no mundo nós festejamos quando coisas boas nos acontecem. Mas Jesus estava agradecendo, sabendo que iria passar por inúmeros sofrimentos. E aí ele estava dando graças a Deus por tudo que iria passar. É estranho, não é? E é isso que Emmanuel ressalta aqui. O mestre divino ergue ossanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá Jesus desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá o Jardim das Oliveiras, onde ele foi orar, não é? Antes da prisão. Padecerá injuriosa prisão, porque ele não tinha motivos, ele não era criminoso para ser preso, não haviam motivos justos que o levassem à prisão. Então, daí ela ser injuriosa. Padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, que o negou 3 vezes, como ele mesmo havia dito que aconteceria. Experimentará o escárnio público, aqueles mesmos que receberam Jesus com palmas, não palmas de bater palmas, mas aquelas folhas de palmeira, não é? Que o colocaram no chão para que ele passasse no jumentinho à entrada de Jerusalém, depois foram ao julgamento e escolheram Barrabás. Soltem Barrabás, crucifiquem-no, referindo-se a Jesus. Será preterido por Barrabás o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. E receberá a morte na cruz, entre 2 malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção das criaturas humanas, nós, não é? Essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Então, acima dessa flagelação tão passageira, estava a redenção de toda a humanidade. Um objetivo muito maior e, vamos dizer assim, indestrutível. Um acontecimento aqui no plano físico passa num piscar de olhos. Agora, os efeitos desse acontecimento para o bem da humanidade, isso é valioso e precioso demais, e sobre esse valor inestimável, Jesus rende graças a Deus. Emmanuel conclui a mensagem dizendo: não te percas, falando para nós, para não nos perdermos, não te percas deste modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã. É aquilo que falamos, não é? Coisas tão pequenas na linha do tempo da nossa imortalidade. Ele diz para que nós não nos percamos em lances festivos
que marcam aqui as conquistas do plano físico, não nos percamos, não quer dizer que não devamos festejar. Apenas não nos perdermos nessa perspectiva de que só as coisas da carne boas devem ser festejadas, que não usemos esse discernimento que Emmanuel aqui nos ensina para avaliarmos bem que também as nossas lutas devem ser agradecidas a Deus. Também precisamos aprender a render graças a Deus pelas dificuldades que nos desafiam às boas escolhas e ao desenvolvimento das nossas virtudes. É isso que ele está aqui nos estimulando. Não te percas, diz ele. Desse modo, em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte, a carne, confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora. Os recursos com que Deus nos aprimora são as lutas. Esses são os recursos com que Deus nos aprimora. São as lutas. Então, saibamos agradecer as lutas que Deus nos oferece para a beleza da luz e para a glória da vida. Vamos ver o conjunto todo como ficou? Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confunde hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Ou seja, para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento moral, para a nossa evolução, para a conquista da luz que está em nós. Lindo, lindo, lindo. Ação de graças. Nós reconhecermos que Deus, independente de qualquer pequena interpretação nossa, Deus é o Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, mas também de infinita justiça para todos nós. E nos amando, vai continuar nos oferecendo o que seja melhor para nós, mesmo que nos seja difícil, mas nos apresenta o que é difícil nunca sem antes nos preparar, senão aqui lá no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, para enfrentarmos essas lutas. Então nós temos condições de enfrentar seja qual for a luta e nos sairmos bem dela, o melhor possível. Bem não é no ideal, bem é no real. O meu melhor hoje. Temos o nosso anjo guardião ao nosso lado, sempre para nos ajudar. Temos os amigos espirituais, temos também alguns queridos que estão na carne para nos ajudar. Vamos aproveitar os recursos que Deus nos oferece e fazer com que essa encarnação nos seja o mais favorável possível, o mais benéfica possível, nos aproveitando o melhor possível dessas bênçãos. E louvado seja o Senhor. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, farol de nossas almas, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pelos recursos que recebemos em nossos dias, para aprendermos, repararmos o passado e prosseguirmos na nossa jornada em direção a Ti, Senhor. Abençoa os nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, esse querido amigo. Abençoa a nossa saúde, Senhor, física, mental, emocional, espiritual. Abençoa os nossos lares, famílias e afetos. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, encarnados ou desencarnados,
todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam, Jesus, em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.